Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos falar sobre como acelerar o teu processo de visto. Se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo em Portugal na área de direito migratório. E aqui, nesse canal, eu trago muito conteúdo a respeito do direito migratório. Estamos focando nos últimos vídeos muito sobre os vistos, e os requerimentos de vistos. Bem, se tu não segue ainda esse perfil, siga este canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário e também me siga nas outras redes sociais, @advogado Lucas Abad. Vamos a isso então. O que eu quero falar contigo aqui? Hoje eu quero te dizer, hoje 13 de junho de 2024 e nós estamos em feriado em Lisboa e algumas cidades de Portugal. Junho é o mês de festas em Portugal. Hoje, em especial, é dia de Santo Antônio. Então, nós temos muitas festas em Portugal comparado às festas juninas no Brasil, que tem as bandeirolas e todas aquelas coisas. Mas eu não estou aqui para falar de festas dos santos e nada disso. Depois dá uma pesquisada lá no meu Instagram, eu falei um pouco sobre tudo isso também. Mas hoje eu quero falar contigo sobre os processos de vistos. Muita gente tem me procurado em consultorias jurídicas, no escritório, em assessorias jurídicas para o seu processo de visto. O que tem acontecido? Hoje em Portugal nós estamos passando novamente por mais uma mudança legislativa e essa muito impactante, porque todas aquelas pessoas que... Vamos voltar um pouquinho no tempo, em 2022. Em final de 2022, em outubro de 2022, agosto ou outubro, agora não estou lembrado, mas em 2022, no final do ano de 2022, nós tivemos então uma alteração muito significativa na lei de estrangeiros, que falou e que criou neste momento da lei 3 grandes vistos, o visto para a procura de trabalho, o visto para nômades digitais e o visto para acompanhamento familiar. Aqui abraçando e abrangendo uma grande parcela que estava ali represada e não tinha a possibilidade dos outros vistos. Por exemplo, o nômade digital é aquele que presta serviços de maneira remota para fora do território português. Ou seja, se tu tens um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço, ou mesmo se você é empresário e exerce as suas atividades de maneira remota para empresas fora de Portugal, você é elegível ao visto de nômade digital. Da mesma forma, nós tínhamos toda aquela parcela de pessoas que pretendiam vir para Portugal para procurar emprego. Então, muita gente utilizava de um mecanismo que nós tínhamos, que era a manifestação de interesse, para entrar de maneira regular em Portugal, legal em Portugal, e aqui procurar trabalho e solicitar uma dispensa de visto para autorização de residência, tanto pelo artigo 88, através de um contrato de trabalho, quanto pelo artigo 89, como profissional independente. Tá bem? Nós, na última semana, se eu não me engano, dia 3, nós tivemos, então, a alteração da lei super significativa, depois de 12 anos, deixa eu lembrar, em 2007 nós temos a lei de estrangeiros, em 2017 nós temos a criação da manifestação de interesse, 7 anos. E depois nós tivemos 18 e 19, a inclusão da segurança social para comprovar a entrada legal, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Depois de 7 anos, nós tivemos então o fim da manifestação de interesse, que era a possibilidade de legalizar aqueles imigrantes que cá estavam em Portugal trabalhando e não tinham um visto específico de trabalho. Qual é o visto específico de trabalho? Quando você já tem um contrato de trabalho, uma promessa de contrato de trabalho antes de vir para Portugal, você tem a possibilidade de solicitar, então, ou aplicar o visto D1, que é o visto de trabalho. Mas essas pessoas que não tinham acesso a empregos em Portugal, então elas tinham a possibilidade, de aplicar, e tem ainda a possibilidade de aplicar o visto para a procura de trabalho. Com essa alteração que nós tivemos na última semana, então, nós estamos tendo muita mensagem
fazendo muitos atendimentos jurídicos para orientar todo esse pessoal. E é isso que eu quero falar contigo hoje. Muitas pessoas vêm me perguntar: Lucas, eu já tenho a passagem comprada. Sim, mas qual visto que você tem? Olha, eu não tenho visto. Eu não tenho visto. Eu ia como turista e ia me legalizar em Portugal. Era a via correta? Não, nunca foi a via correta. Em muitos casos, isso poderia ser enquadrado e foi enquadrado em muitas vezes como uma imigração ilegal, porque você está vindo para Portugal com a finalidade de turistar, ainda que você tenha uma dispensa de visto para o efeito, mas você teria o prazo de 90 dias para buscar, então, a sua legalização com dispensa de visto. Ainda existem algumas formas de dispensa de visto, mas, claro, tudo isso depende de caso a caso, mas nunca o objetivo é você vir com um visto de turismo ou um visto de curta duração e aqui você fazer o seu processo de residência. Não. Se você já tem um objetivo muito claro e específico, você deve vir com o visto apropriado. Então, se você vem procurar trabalho, existe um visto para a procura de trabalho. Então, me perguntam, qual é a melhor forma, né, de agilizar o meu processo de visto, tendo em vista que eu tenho, hoje nós estamos no dia 13 de junho, e eu vou te dizer assim, tem pessoas que me procuram falando que tem a sua passagem já comprada para o dia 13, vamos supor, de julho, ou mês de agosto? Não, não é possível. Por quê? Porque o visto de residência em Portugal, se essa é a sua intenção, ele tem o prazo de 60 dias úteis para ser decidido, a partir do momento que o consulado recebe o pedido de visto. Então, qual é a forma de agilizar esse processo? Agilizar o processo você só vai conseguir a partir do momento que você tem todos os seus documentos, todo o processo de visto bem instruído. Por isso que é muito importante vocês investirem ou numa consultoria jurídica, e aqui quando eu falo consultorias jurídicas, eu estou a falar de profissionais habilitados, que são os únicos, que são advogados ou solicitadores em Portugal, que podem e devem te prestar orientação jurídica. Obviamente isso requer um investimento. O investimento requer o quê? Um planejamento. Vocês estão mudando de país, vocês não estão mudando de casa dentro do mesmo bairro, mudando de bairro dentro da mesma cidade, mudando de cidade dentro do mesmo estado, mudando de estado dentro do mesmo país. Não! Nenhum desses movimentos se equipara a esse movimento grandioso que é o movimento da imigração, de você mudar de país, tá bem? Então, qual é o primeiro passo para que você possa efetivamente agilizar o teu processo de visto? É ter a certeza que a aplicação do visto ela está sendo feita da maneira correta. Quero dizer, é ter certeza que aquele tipo de visto, ele é o visto que está motivado pelo seu propósito de Portugal. Então, o planejamento ele é muito importante. Dar um passo atrás neste momento. Primeiro, não é possível já ter comprado a passagem. Isso é uma das coisas que está muito clara lá nas orientações da VFS, que é a empresa que faz a intermediação entre vocês e o consulado, ou até mesmo nas instruções do próprio consulado, que não é para comprar o bilhete de ida. Porque, primeiro, ele não é um requisito do visto. Segundo, nós não sabemos o resultado do visto. Claro que aqui no escritório, nesses 3 anos que nós trabalhamos com aplicações de visto, nós temos 100% de aprovação. Por que nós temos 100% de aprovação no escritório? Porque os processos eles são coordenados e orientados da maneira correta. Nós já temos a prática disso. Então é muito tranquilo de nós orientarmos o processo fazendo um bom enquadramento dentro daquilo que é o teu propósito de vir para Portugal. Isso deve estar muito alinhado, o teu motivo, a tua motivação e o teu objetivo final com Portugal, para que você possa escolher o visto adequado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, instruir o processo corretamente. Todo o processo instruído no consulado, ele tem uma série burocrática de etapas que devem ser cumpridas. Então, por exemplo, dentro de uma assessoria de visto, ou até mesmo dentro de um processo de consultoria, onde nós vamos entender o caso, discutir a questão da escolha daquele visto, se ele está correto ou não para a aplicação daquele caso, e entender e fazer com que vocês entendam quais são os requisitos, nós vamos então explicar todo esse passo a passo. E o que eu vou dizer para vocês aqui, não precisa vir aqui para uma consultoria para isso. Não.
Mas é óbvio, para que você tenha a certeza de que o teu processo ele está correto, é necessário, obviamente, que você invista num profissional habilitado. Mas o que eu quero falar aqui é que todos os documentos, eles devem estar impressos, por exemplo, em face única. Eles devem ser assinados quando requerida a assinatura. A caneta preta não pode ter clipes, post-its, folha amassada, não vou nem falar, né? Todo cuidado com o processo é importante. Todo formulário de pedido de visto ele deve ser preenchido corretamente, pode ser preenchido a caneta, ou pode ser digitada, né? Pode ser digital, você formatar ali todo o documento e colocar os seus dados, né, de forma digital e depois, obviamente, imprimir isto, né, dentro daquelas regras que eu falei, e outros detalhes. É muito importante dentro de um processo de visto que vai com certeza agilizar o teu processo, é o seguinte, é você ter claramente, muito bem desenhado no teu processo, a origem e regularidade de valores. Quando eu falo muito bem desenhado, não é para tu ficar rabiscando teus extratos e teus documentos, isso não. Tal é que esta orientação, ela não é passada pela VFS. Ela diz que justamente você não pode ter rasuras, não pode ter marca-textos, não pode ter nada disso no teu processo. Então, todos esses detalhes, eles apontam para o êxito, para o teu processo dar certo. Um outro ponto importante, que hoje à tarde chegou uma pergunta no Instagram, no meu Instagram, né, no @lucasabad, que ele disse assim, deixa eu até ler para vocês, ó. Doutor, porque ele já tinha entrado em contato, feito algumas perguntas, e nós direcionamos ele, então, para o nosso WhatsApp do escritório, que vocês têm, inclusive, aqui na descrição desse vídeo, porque casos concretos, casos específicos, devem ser tratados em consultoria jurídica, não é aqui. Aqui eu trago informações gerais que servem a toda a gente, mas tem coisas que são muito específicas de cada caso. Então ele diz assim, ótima tarde, Lucas, pode me tirar, por favor, uma dúvida? Aí ele me manda algumas fotos. O certificado de registro criminal solicitado para tirar o visto D3 seria qual dos formulários abaixo? A certidão de antecedentes criminais, que é o CAC, né, que vocês têm acesso, ou a certidão judicial criminal negativa. Já diz isso no vídeo anterior. Não tem por que eu não responder ele. Respondi, obviamente. Né? Aí ele disse assim, infelizmente não tenho condições de pagar pelo serviço. Por isso que a gente está aqui, para te passar as informações que já estão disponíveis. Eu estou só te trazendo tudo que já está disponível na internet para cá. Então, eu respondi para ele que... aqui. Que sim, que é esse aqui. Ok? Então, o que acontece? É o certificado de... a certidão de antecedentes criminais. Essa deve estar apostilada e entregue ao consulado no momento do pedido do visto, junto com a instrução de todo o teu processo, seguindo aquele checklist. Então, o motivo, né, a minha motivação para fazer esse vídeo é justamente entender que vocês carecem ainda de muitas informações que nós estamos acostumados a lidar com elas por causa do nosso dia a dia. São já 3 anos, já perdi o número de quantos processos, eu vou trazer essa informação para vocês, quantos processos nós já instruímos, todos aprovados, com as orientações que nós passamos. Não só as orientações em consultoria, mas também aqueles que nós fazemos todo o processo, através de uma assessoria jurídica, onde o cliente ele não se preocupa com absolutamente nada do processo. Nós vamos fazer toda a parte burocrática, preencher os formulários, as declarações. Eu já falei para vocês no último vídeo que é muito importante vocês fazerem dirigida ao consulado uma declaração dos meios de subsistência com a indicação da origem e regularidade de valores. Não confundam aqui com aquela declaração das condições de estado prevista para o visto de trabalho, de procura de trabalho, desculpa, visto de procura de trabalho. Mas sim, uma declaração que nós fazemos aqui para todos os clientes e orientamos eles a fazerem, aqueles que só vêm para uma consultoria jurídica, por exemplo, que é a declaração oh meu Deus, dos meios de subsistência com a indicação de origem e regularidade dos valores. O que é isso? Isso é o que está na lei.
todo o processo vai ser avaliado nessa parte financeira, principalmente, você demonstrando origem e regularidade dos seus valores, sob pena do processo ser indeferido, caso você não demonstre isso de maneira clara no teu processo, tá bom? Então, vocês devem observar estes pontos se vocês realmente querem que o processo seja mais ágil. Agora, existem processos que nós instruímos que foram resolvidos em 30 dias, corridos. Em menos até nós tivemos, por exemplo, no Consulado de São Paulo, em 22 dias corridos. Significa que esse cliente pode ir para Portugal imediatamente assim que ele recebeu o passaporte? Não, porque o processo tem que ser todo instruído, observando, né? Nós vamos colocar a data prevista de chegada sempre para depois de 60 dias úteis, que é o prazo mínimo que o consulado tem para avaliar o teu pedido. Se tu pedir para antes, não vai aprovar. Se tu pedir para antes, eles vão diligenciar informando que está faltando, que não está bem instruído o processo. E isso gera mais atrasos no teu processo, tá? E tenham cuidado em instruir todos os processos, porque em virtude dessas mudanças que nós estamos tendo, agora muita gente que já estava programada de vir como turista, por exemplo, simplesmente agora vão começar a pedir o visto, porque o visto é a maneira correta de solicitar. E agora os consulados, com toda certeza, vão começar a receber um boom de pedidos e vai acontecer aquilo que aconteceu lá no final de 2022 e início de 2023, atrasos nos processos de visto. Então, muita cautela, muito cuidado, né? É importante que você busque um profissional da tua confiança, um profissional habilitado para isso, que é um advogado ou solicitador da tua confiança, que trabalhe com o direito migratório. Faça, invista numa consulta jurídica com esse profissional para que você tenha todas as orientações. Porque ainda que vocês tenham todos estes vídeos aqui informando e falando sobre tudo isso, sempre, cada processo é um processo individual. Cada contexto é um contexto individual. E é importante que vocês busquem orientação de um profissional porque vocês estão fazendo um processo migratório. E isso deve estar contabilizado dentro do teu planejamento, este investimento, porque é muito importante, tá bem? O recado deste vídeo é este, espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like se tu ainda não deixou, compartilha este vídeo para outras pessoas terem acesso à informação e vamos nos falando na sequência. Um grande beijo para vocês, grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!